Vamos falar agora sobre a guerra entre Israel e Hamas, que cada vez se torna com o maior número de baixas, uma guerra horrenda, punindo a população civil e mantendo até hoje em cativeiro 137 reféns, entre eles criança. Confira o resumo das últimas 24 horas do conflito na reportagem de Sérgio Brown agora. Israel bombardeou nesta quinta-feira a faixa de Gaza enquanto aguarda a visita a Jerusalém de um funcionário do alto escalão da Casa Branca e cresce a divergência com o governo dos Estados Unidos, que fez um apelo por moderação em sua guerra contra o Hamas. A guerra, que já tem mais de 2 meses, começou após os ataques de 7 de outubro do grupo islamita palestino Hamas contra Israel, que, segundo as autoridades, deixaram 1.200 mortos, a maioria civis. A resposta israelense deixou Gaza em ruínas, com mais de 18.600 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas. Casas, estradas, escolas e hospitais foram destruídos. Cidadãos israelenses disseram na quarta-feira que o exército não deveria recuar em sua ofensiva implacável para esmagar o Hamas, apesar do pedido de cessar-fogo da Assembleia Geral da ONU, da lista crescente de baixas de tropas e do crescente número de mortos palestinos em Gaza. Os militares de Israel sofreram um dos dias mais mortíferos na guerra de Gaza, que já dura 2 meses, na terça-feira, com um coronel entre os 10 soldados mortos, elevando o número de mortos para 115, quase o dobro do número de mortos durante confrontos no enclave costeiro há 9 anos. E com grande parte do enclave devastado, as condições terríveis e mais de 18.500 palestinos mortos no ataque aéreo e terrestre do exército israelense, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o bombardeio indiscriminado de civis em Gaza estava custando o apoio internacional a Israel. 3 palestinos foram mortos na quinta-feira em um ataque israelense em andamento à cidade ocupada de Jenin, na Cisjordânia, e ao seu campo de refugiados, disse o Ministério da Saúde palestino. Um jovem morreu devido aos acidentes na manhã de quinta-feira como resultado da agressão israelense em curso, que eleva o número de mortos para 11, desde que a operação começou na terça-feira, informou o Ministério em comunicado. 2 outros palestinos foram mortos durante a noite, acrescentou. Vamos acionar agora o nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani, que nesse momento está na cidade de Braga, em Portugal, e tem informações importantes sobre a guerra entre Israel e Hamas. Boa noite, Luca. Aí são 19 horas e 10 minutos? Aqui são 18 horas e 10 minutos. 3 horas de 3 fuso. horas a mais do que o horário de Brasília. Capês, boa tarde a você. Realmente hoje foi divulgada uma pesquisa interessante que mostra exatamente todas aquelas análises que nós fizemos aqui durante esses meses, que essas análises estão de fato corretas. Segundo o Instituto de Pesquisas e Estatísticas da Palestina, que trabalha em conjunto com o Instituto Konrad Adenauer da Alemanha, a maioria dos palestinos, cerca aí de 72%, apoia as ações do Hamas. Essa pesquisa foi realizada durante os últimos dias, tanto nos territórios palestinos da Cisjordânia quanto nos territórios palestinos de Gaza, e mostram que o apoio ao grupo fundamentalista, grupo terrorista, inclusive aumentou durante os últimos 2 meses em relação aos dados históricos de 2023 e dos outros anos. Muitos deles acreditam, inclusive, que o Hamas fez uma ação correta de ter atacado Israel e que a luta armada é a única maneira de se derrotar o Estado de Israel. Esses dados preocupam se nós considerarmos que grande parte da população palestina é formada por jovens, muitos deles entre 14 e 25 anos, e que já estão nesse processo de radicalização, não acreditando na solução de 2 estados e não acreditando nem mesmo no direito de Israel existir, vendo através da luta armada, de ataques terroristas, a única alternativa para a solução dos problemas palestinos. A gente vê que, inclusive, muitos deles culpam os Estados Unidos por tudo que tem acontecido, além, obviamente, do Estado de Israel, que é considerado por muitos deles o maior culpado, os Estados Unidos em sequência, e apenas 11% admitem que o Hamas é o maior culpado daquilo que acontece em Gaza nesse momento. Como a gente viu na reportagem de Vitor Brown, nas atualizações das últimas 24 horas,
os bombardeios crescentes na região de Khan Yunis têm preocupado as agências humanitárias, além de ter sido o dia mais mortal, mais mortífero para o exército de Israel, que já perdeu mais de 110 soldados nessa incursão terrestre, um número que pode parecer baixo para a nossa audiência, mas a gente que fala bastante sobre as guerras no Oriente Médio sabe que o exército de Israel atua de maneira tão precisa e tão pontual para tentar minimizar a morte de seus soldados, que mais de 100 pessoas em 4, 5 semanas de incursão terrestre, esse número chama a atenção e coloca mais pressão sobre Benjamin Netanyahu. Inclusive, ontem houve um atentado, morreram 2 coronéis e altos oficiais dentro da hierarquia militar de Israel. Agora, Luca Bassani, o presidente do Egito, Fattah al-Sisi, ele fechou a fronteira de Gaza. Se ele abrir a fronteira de Gaza, o Egito vai ter permanentemente novos 2.200.000 palestinos morando ali dentro do Egito, e é óbvio, o Hamas vai começar a operar a partir do Egito e pode gerar um conflito inédito depois da paz de 1979, o acordo de Camp David entre o Israel e o Egito. Então, a fronteira está fechada, não passarão para lá, porque se passarem, permanecerão ali. Parece, alguns analistas indicam que o desejo de Israel é forçar essa passagem para o Sinai, o deserto do Sinai que pertence ao Egito, para que possa ocupar a Gaza e estabelecer ali uma faixa de segurança absoluta. Convenhamos, em termos militares e estratégicos, não é errado. O problema é que parece irrealizável, mas talvez esse seja o objetivo de Israel. A pergunta que fica é, à medida que Israel tende a expandir a sua ação por toda a faixa de Gaza e que o Hamas tem condições de lançar ataques mortais a partir do sul da faixa de Gaza, o que vai acontecer com esses 2 milhões de palestinos que estão espremidos entre uma fronteira fechada e o exército de Israel avançando com o Hamas no meio, atacando ferozmente as incursões terrestres de Israel? É uma panela de pressão. E eu queria que você analisasse o receio dessa panela de pressão explodir com a entrada de países muçulmanos, incluindo a Turquia, no meio desse conflito. Estamos vivendo, nessa primeira fase do século XXI, o que vivemos no início do século XX, que antecedeu a Primeira Guerra Mundial? Olha, Capês, esse retrospecto histórico que você faz desde os acordos de Camp David de 1978, eles mostram que a realidade hoje é muito diferente. Não temos mais Anwar Sadat no Egito, temos Abdel Fattah el-Sisi, que é um pouco mais linha dura, se assim podemos dizer, e nem Menachem Begin em Israel. Pelo contrário, temos também outro linha dura como chefe do governo israelense, que é Benjamin Netanyahu. Ou seja, a chance de negociações até para que essa população tenha como um ponto temporário a Península do Sinai, isso é completamente utópico nesse momento. Nos bastidores falam da possibilidade dessa população que está de fato espremida entre a região sul da faixa de Gaza e a fronteira de Rafah, sem a possibilidade de entrar no Egito, de que ela fosse deslocada para a região costeira, onde há menos residências, onde há menos combates e onde não há esse sistema de túneis do Hamas, e que lá fossem construídas uma espécie de vários hospitais de campanha e uma espécie de campos de refugiados para todos aqueles deslocados. O que, considerando os números altos de pessoas deslocadas, mais de 1.900.000 pessoas deslocadas, segundo as Nações Unidas, é algo muito difícil de se fazer em pouco tempo. Então a pressão cresce sobre Israel e a gente vê que não cresce apenas dos aliados, como Joe Biden, que falou sobre os bombardeios indiscriminados, a União Europeia, com alguns países europeus votando, inclusive a favor do cessar-fogo na Assembleia Geral, mas desses países muçulmanos, alguns mais linha dura também, se a gente for pegar o Irã, pegar o Paquistão, a própria Turquia, que desde o começo tem se colocado do lado dos palestinos e tem visto essa situação insustentável como um ponto final. Se isso que tem promovido discursos muito fortes vai se transformar em ação militar de fato, a gente não sabe, e isso não tem acontecido até agora, só grupos fundamentalistas têm atuado contra Israel, como os Houthis no Iêmen e o Hezbollah no Líbano, mas a Erdogan, com o seu exército muito poderoso, um dos mais fortes da OTAN, e o Irã também, com o suas capacidades nucleares, muitos acreditam, é sempre uma incógnita nessa equação que deixa essa região em muita tensão e faz com que o exército de Israel tenha que resolver essa questão o mais rápido possível, por mais que não consiga 100% seus objetivos militares. Quanto mais cedo conseguir
diminuir esse sofrimento, ou diminuir a intensidade dessas imagens que correm o mundo, com certeza terá uma diminuição dessas tensões que cresceram tanto durante os últimos 2 meses. Bom, nós vamos avançar um pouco, mas eu queria só, depois que você comentasse uma observação minha, nós temos já 18 mil civis mortos, já se fala em 5 mil crianças. Quanto maior o número de baixas entre a população palestina, maior o sucesso da ação do Hamas. O Hamas não está preocupado em poupar a vida de civis palestinos. Ele quer, na verdade, provocar a simpatia, atrair a simpatia mundial à sua causa e fazer esquecer os horrores do atentado terrorista do dia 7 de outubro, que vitimou 1.200 pessoas e agora temos ainda 137 reféns. Alguns deles já estão mortos. Então, em termos militares, os Estados Unidos teve vitórias militares no campo no Vietnã, mas foi derrotado porque não atingiu o seu objetivo. Essa análise tem que ser feita. E falando do conflito do Oriente Médio, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, voltou a dizer que seu país não vai interromper o combate até eliminar de vez o Hamas. Então, eu queria que você fizesse essa observação. Ainda não é hora de entrar o Putin, eu queria estar com o nosso querido Luca Bassani. Agora é o seguinte, se ele não vai terminar a guerra até eliminar o Hamas, a guerra não vai terminar nunca, porque o Hamas é uma ideia alimentada pelo ódio. Qual a sua observação antes da gente passar para o próximo assunto? Tem o coronel Sérgio Marques e vai te fazer perguntas aqui também. Mas eu queria que você analisasse isso. Vai eliminar o Hamas como? O Hamas o que é? Um exército? É um grupo paramilitar que os seus membros retiram o uniforme e se misturam na população? Essa é uma questão que muitos países têm colocado como utópica, essa eliminação completa do Hamas, porque da mesma maneira que o Estado Islâmico diminuiu os seus ataques e não tem mais controle territorial, ele ainda existe, ainda faz ataques dentro de países muçulmanos, em sua maioria durante os últimos 2 anos, mesmo após a grande erradicação que aconteceu durante o final do governo Trump, mais ou menos em 2019. Nós vemos que, nesse sentido, Capês, tanto Netanyahu quanto o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que essa iniciativa militar, as operações militares continuarão com ou sem o apoio internacional. E esse respaldo pouco importa para os seus objetivos, que é a eliminação completa do Hamas. Nesse momento, a gente vê que, com essas pesquisas, principalmente, que essa tese da radicalização da população jovem tem sido corroborada e dificulta ainda mais a eliminação a longo prazo do Hamas, que, como você bem disse, é uma ideia, tem as suas grandes lideranças, os seus mais importantes cérebros fora da faixa de Gaza, ou seja, não serão pessoas que vão ser mortas durante essa operação, estão bem confortáveis em Doha, no Catar, ou em Istambul, ou em Ankara, na Turquia, e, portanto, provavelmente conseguirão se reorganizar daqui 10, 15 anos, para eles não importa o tempo que essa luta, entre aspas, durará, porque eles estarão prontos para fazer mais ataques cruéis, como já fizeram no passado, seja tendo seu objetivo principal desestabilizar aquela região e transformar a população civil como grandes reféns, além dos próprios israelenses. Então é algo que o Benjamin Netanyahu sabe que não vai conseguir mudar e também sabe que tem seus dias contados na frente do governo israelense, uma vez que essa operação militar seja finalizada. Luca Bassani, aqui no Brasil, o Senado acaba de derrubar o veto do presidente Lula à desoneração fiscal. Nós vamos repercutir isso, mas eu queria aproveitar ainda nós já vamos debater esse tema, mas eu queria aproveitar a sua presença ainda para falar um pouquinho, finalizar aqui, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se você puder ser sintético nesse aspecto. O presidente russo Vladimir Vladimirovich Putin deu uma declaração importante hoje. Qual foi? Olha, o presidente Putin, no seu encontro com a imprensa, algo tradicional que acontece no final de todos os anos, disse que a guerra acaba só quando a Rússia vencer e que seus objetivos militares, eles são os mesmos do primeiro dia da guerra, que é desnazificar a Ucrânia, desmilitarizar a Ucrânia e tornar a Ucrânia um país neutro. A gente sabe que essa retórica foi utilizada desde o dia 24 de fevereiro de 2022 e é algo que os russos têm como objetivo. Tem uma garantia de que a Ucrânia, na finalização dessa guerra, não se torne membro da OTAN nunca na sua história, algo que teoricamente já teria sido acordado nos anos 90, ainda com o presidente Boris Yeltsin, e que a OTAN
entre aspas, não conseguiu cumprir com as pressões mais fortes sobre o governo de Kiev para que adentrasse o bloco militar. Putin disse também que a sua força militar foi expandida durante esses últimos anos e conta com mais de 600 mil homens atualmente, depois das mobilizações, algo que impressiona bastante, considerando que neste ano de 2023 a Rússia fez mais ganhos do que a Ucrânia recuperou territórios no campo de batalha. Meu querido Luca, desde o ano passado nós estamos falando que essa guerra não podia ser ganha pela Ucrânia, que a OTAN estava usando a Ucrânia para enfraquecer a Rússia, que morreram quase 1 milhão de ucranianos, 10 milhões deixaram o país, a contraofensiva não tinha nenhuma chance de dar certo, já vimos falando, e também que a invasão da Rússia não foi para redesenhar o mapa da antiga União Soviética, como foi espalhado pela mídia principal, mas para buscar a neutralidade da Ucrânia e não permitir que a OTAN fizesse instalações nucleares ali na fronteira russa. Eu não torço, sou pró-Ocidente, não sou pró-Rússia, mas a gente tem que fazer análise técnica e a técnica nem sempre favorece aquilo que a gente quer. Luca Bassano, nós vamos ter que repercutir aqui a derrubada histórica do veto do presidente Lula, primeira grande derrota aí no Congresso Nacional, chega aqui pela produção. Agradeço bastante a você, uma boa estadia aí em Braga, o homem que conhece 106 países. E o nome dele? Luca Bassani. Muito obrigado. Obrigado, Fernando Capês. Grande abraço.